Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no canal da Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luiz e também sou terapeuta vibracional e sistêmica, e estou trazendo alguns conteúdos, que são conteúdos que de alguma forma é para instigar um pouco a gente entender o que é a mente da gente, porque a gente sofre com essa mente, muitas vezes tendo até sintomas estranhos, o mundo está um pouco ansioso, e aí a gente às vezes está nesse processo de ansiedade. E tem uma coisa que eu acho importante trazer, que é o seguinte: eu sou aquela pessoa, sempre fui, de que, por exemplo, se eu vou para um dentista, e antes de um procedimento qualquer que que o dentista for fazer, eu sempre pergunto qual é a sequência, sempre pergunto, vai usar quais equipamentos, e aquele equipamento faz aquele barulhinho, qual é a função dele, Então, e aí, na medida que o dentista tipo vai fazendo alguma coisa, minha mente já vai dizendo, é aquele equipamento, é aquele que ele falou que vai fazer isso. Então, fica mais fácil de processar e passar por aquele processo com consciência, compreendendo o que está acontecendo. E aí eu acho que isso também faz sentido quando a gente quando a gente tem um pouco mais de consciência sobre tudo aquilo que acontece na nossa mente e no nosso corpo. Porque aí a gente começa a entender. Então, isso me veio, essa clareza e essa intenção de começar um pouco a entender, estudar isso, através um momento onde eu percebi, e às vezes, tenho certeza que você também já percebeu, que às vezes você pensa alguma coisa e uma vozinha às vezes está dizendo, não faça isso. E aí a gente chama de intuição, E até um anjinho como se estivesse falando, e aí a gente faz. Então existe uma ação que é dada por um lado da mente diz, faz. E um lado da mente diz, pensa melhor. E em alguns outros processos, a gente vai ver pessoas que vão dizer, eu estou calma, mas dentro tem alguma coisa acontecendo, como se fosse outra pessoa. Então isso é ansiedade, isso é chamado de ansiedade. Mas aí a gente precisa entender e começar a pensar sobre isso. Mas por que eu não consigo, muitas vezes, coordenar o que eu penso ou escutar o que eu estou pensando? Eu falo e eu estou escutando o que eu falo? Isso também é uma pergunta boa. Eu estou falando, mas eu estou escutando o que eu falo? É importante. Ao mesmo tempo, também é importante a gente muitas vezes dizer, eu estou sentindo determinada coisa, ou medo. E antes de ter alguma reação muito mais complexa, motivada pelo medo, Aí você pode dar uma parada, uma respirada, para poder entender por que eu sinto medo disso. Por que alguma coisa me aflige? E até isso, tipo, você vai dizer, mas eu não gosto de praia, nem de mar. Nunca fui, mas tenho medo. E aí também às vezes é bom a gente fazer essa conversa com a gente mesmo para dizer, mas de onde vem esse medo? O que me faz ter reação sobre algo que eu não vi, não vivenciei, aparentemente, nessa existência. Então, são essas perguntas que, quando eu falo sobre forma pensamento, eu quero trazer para instigar, tanto na qualidade dos nossos pensamentos, e que sejam pensamentos que nos fortaleçam, que nos levem para uma caminhada para frente, e de abertura de vida, de coisas boas no caminho, de flores no caminho, porque se a gente não tem esse controle sobre o nosso pensamento, há uma coisa que é um perigo, que é o pensamento vir, ele tomar, uma outra parte nossa, ela tomar ação, que não é monitorada por nós na mente consciente. Então, e aí hoje, só para a gente falar um pouco, hoje eu estava vendo um conteúdo, eu pego de tudo, Estou aqui com o livro do Jung, que é um livro chamado, um livro bem antigo, de 87, que é... E esse aqui, o livrinho aqui é Estudos sobre um Simbolismo de Si Mesmo, Então eu sou aquela pessoa que eu quero entender mais. E aqui eu estou com outro livro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas será que não? Que é o livro
sobre não sei se você já ouviu falar dos Pleiadianos. Então, estou com um livro aqui que é A Promessa Pleiadiana, da Christine Day, que hoje, talvez vocês fizeram pesquisa na internet, vocês vão muito ouvir falar sobre esses seres multidimensionais, né, que são chamados os Pleiadianos. Existem os Arcturianos, os Pleiadianos, uma série de outros. Então, e aí vem a conexão, como tudo se conecta. Eu abri uma página, comecei o livro, né, e abri uma página que é a introdução a introdução dos Pleiadianos, onde é como se fosse uma fala deles próprios, né, falando. E isso me chamou bastante atenção, me conecta muito, né? Antes de chegar nesse sentido, a autora do livro, né, que é a Christine Day, ela vai falar sobre que ela tem uma experiência com esses seres, né? E ela coloca, não estamos sozinhos. Eles falam da importância de vivermos plenamente a experiência humana, enquanto não voltamos para o nosso aspecto espiritual. Então, por exemplo, esses próprios seres estão falando em viver a experiência na Terra. Isso é importante. E aí, quando entra na introdução, que é uma fala, vamos dizer que é uma canalização, né, escrita desses seres, e tanto que eles começam, amados, nós os saudamos. E aí, como o livro se chama Promessa, ele vem falar sobre a energia da promessa, né, que é transmitir iniciações que vão erguer véus, impressões e filtros implantados dentro de sua estrutura física para limitar seu acesso à consciência de reino superior. Então, a promessa, vamos dizer, desses seres é que, e aqui, gente, não entre, não quero saber disso, não, você do canal não, fica para ouvir. Aqui a promessa que eles colocam, né, é de poder descortinar essa consciência do reino superior. Essa consciência, então aí a gente vai ver, eu disse, olha aí, consciência, eu estou nesse processo de fazer essa busca, né, de juntar informações para entender melhor. Então aqui eles continuam, né, e aí eles falam sobre implantes. Quando se livrarem dos implantes que têm mantido vocês no estado separado da verdade, poderão iniciar um processo de autorrealização que lhe permitirá receber essas poderosas iniciações interiores. O seu espiritual, puxando um pouco mais para frente, mantinha-se dormente, de outro lado dos véus dimensionais, além da experiência da terceira dimensão. Mas aí que vem... Vocês vivem, olha que interessante. Gente, eu vou juntar com outras coisas, tá? Observa, vocês vivem extremamente limitados pela ilusão do tempo, ancorados nesse planeta. Por isso, todas as suas experiências parecem durar uma eternidade, embora, na verdade, tenham se passado em um único momento. E aqui eu comecei a fazer essas leituras, mas de início, para que a gente não se perca aqui no conteúdo, no que eu quero falar, o que é que eu vi aqui? Que existe uma fala de que estamos limitados e que fala sobre essa separação da verdade. E essa verdade, a promessa, a energia da promessa, ela está falando em erguer os véus, impressões e filtros implantados que limitam seu acesso à consciência. Entenderam? Seu acesso à consciência. E aí eu vou pegar aquele desenho, fazer um desenho aqui mais uma vez, tá? Vamos dizer que isso aqui, né, é esse campo do consciente e consciente. E aí eu tinha dito a vocês que aqui é uma separação onde aqui está, onde a gente normalmente está, a nossa consciência. E esse universo aqui todo de coisas que a gente não sabe ainda do que se trata, né, que é o nosso inconsciente, né? Aqui dentro existe um centro, tá? E esse centro é o self, né? Que é o eu, que no livro do Jung, ele vai falar sobre o simbolismo de si mesmo, esse self. E aqui em cima vai ter
Não lembro se é em cima ou se... eu acho que é aqui. Aqui em cima, se não me engano, aqui em cima, a gente vai ter o ego, né? O famoso ego. Mas aí veja, eu acredito que se a gente conseguir ir desmanchando os véus, imagina se a gente for desmanchando os véus e chegar ao centro, né? Imagine. E aí, mas o que é isso? Sim, vamos entender, senão fica uma loucura. Isso aqui é a estrutura da nossa mente, né? Vamos dizer, a estrutura da nossa mente, de quem a gente é. Toda essa parte é considerada como se fosse a nossa alma. E muitas vezes a gente está raciocinando aqui, mas isso aqui está agindo também. Isso aqui está fazendo com que a gente pense duas vezes, com que nos dê a intuição. Então, quando a intuição vem, segundo Jung, que ela já passa para a consciência. Quando você tem intuição, a intuição sai desse campo, sobe e vem para a consciência. Então, ele passa a ser da consciência. Nesse inconsciente, ele também, se não me engano, e aí trazendo um pouco, Jung fala sobre que ele tem vamos dizer, quadrantes de informações, tanto de grupos de informações, né? E essas informações, elas vão estar, vamos ver aqui que eu queria mostrar, que ele vai chamar de uma base somática, constituída do eu, e aí ele vai falar a base somática é o eu consciente ou o eu inconsciente, né? Consciente e inconsciente. E aqui ele fala que aqui existe uma totalidade da inconsciência, né? E que ele é dividido em campos também, onde a gente vai receber mensagens subliminares, né? A gente vai receber, está sendo um filme, o filme bota uma informação ali que você nem percebe, mas o inconsciente está percebendo. Aqui você vai receber essa gama de informações do coletivo, né? Então eu estou olhando ali na internet, tudo aquilo que o povo está falando que eu vou rolando, vai entrando para o inconsciente, quer queira ou não, isso aqui passou, não está nem aí. Entrou aqui, gente, entrou. Então aqui tem uma totalidade de conteúdos, né? E que não significa, que não está no processo da consciência, mas estão lá dentro da gente. Tem uma série de coisas que estão aqui, que vêm do teu antepassado, que vêm aqui, desse ponto, aqui dentro. Tem coisas dos nossos antepassados, talvez se existem outras vidas das outras vidas. Aqui também tem informações da nossa própria mãe, né? Aqui tem, porque a gente foi gerado pela mãe, aqui tem informações do nosso pai, aqui tem informações do coletivo, do pensamento de todo mundo. Campo enorme de informações. Campo enorme de informações. Hoje agora o barulho hoje é arara. Mas é isso. Joguei as informações. Resumo. Nós temos o consciente, nós temos o inconsciente. O inconsciente, ele ainda é pequeno para a quantidade de coisas que estão naquele inconsciente. E não significa que a gente vai conseguir resgatar tudo isso, não. A gente vai pelas beiradinhas, pelo menos para ter algum entendimento e compreender que muitas vezes o que a gente está pensando está vindo de alguém alguma coisa que a gente viu. Muitas vezes a nossa fala é uma fala que não é nossa, porque a gente viu numa televisão ou no contexto de outra pessoa e a gente está repetindo. E se a gente começar a ter um pouco mais de consciência do que a gente está falando, pensando, a gente vai conseguir começar a entender. Não vai precisar dizer, será que isso é meu? Porque a gente vai dizer, não, isso não é meu, eu sei que isso aqui é meu de tal canto. E a gente segue caminhando.